colocar para gravar. Bom, então agora a gente vai para a nossa atividade, a nossa semana 5, que é a nossa última semana do segundo bimestre com atividade. Essa semana 6, só que é a semana de revisão. Vou abrir aqui. Professor, Oi, vai falar. essa aula vai ficar salva também, se por acaso precisar assistir? Vai sim, eu já estou realizando a gravação. Logo depois da aula, eu já vou disponibilizar para vocês o roteiro completo. E no roteiro, todo roteiro ele tem as aulas do Centro de Mídias e aqui vai ter as aulas remotas que a gente realizou. A aula que a gente realizou aqui vai estar salvo no arquivo também. Tá bom. Bom, nessa última parte, né, nosso roteiro quinto, tem a revisão, que fala tudo que a gente já viu. Aí ele fala, dicas quentes, regra 1, a gente vai identificar os quadrantes das operações apresentadas. Segundo, a apresentação do módulo de um número complexo, o nosso Rho. E a regra 3, descobrir o argumento do número complexo. Agora a gente está falando somente de números complexos. Primeiro passo, identificar os quadrantes. Só para lembrar, o quadrante ele é realizado de sentido anti-horário. Então, o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. No plano Diagrante-Gauss, não muda esse conceito igual o plano cartesiano. O plano cartesiano é a mesma forma. A diferença é que o eixo X é conhecido como A, real, e o eixo Y é conhecido como B, imaginário. Ou questão de quadrante é o que vocês estão sempre acostumados, sempre viram. Ele fala de diferença e agora ele fala do sinal, tá? X, no primeiro quadrante, ambos são positivos. No segundo quadrante, o X é negativo e o Y é positivo. No terceiro quadrante, ambos são negativos. E no quarto quadrante, o X é positivo e o Y é negativo. Isso aqui vai nos ajudar quando a gente for realizar a tangente de θ, para a gente saber o ângulo formado da equação. Aí aqui foi a revisão, o que eu acabei de falar. Positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo. E a regra, tá? Aqui primeiro, apresentar quais são os quadrantes das equações. Primeiro, A, B, C e D. Vamos lá. O A é um número real e o 4 imaginário. Está acompanhando o eixo I. Correto? Sim. O 5 é real e o 1, que está acompanhando o I, é imaginário. 5, real, imaginário não temos, então é 0. E o 7, ele é um número real, 7i é um número real, 0 real e 7 imaginário. A gente vai representar isso agora no nosso plano de Argand-Gauss. Então, ficou 2 e 4, 0 e 7, 5 e 0 e 5 e 1. Tranquilo para você aqui? Posso continuar? Pode. Pode. Ótimo. O módulo de um número complexo, Z igual... Z por quê? Z representa números complexos, tá? Z é igual a A, que é o número real, mais BI, que é o número imaginário. Então, o que o módulo faz? Ele calcula a distância do eixo 0, 0, a origem, até o ponto P. O que é o ponto P? É o ponto que encontrou do eixo real e o eixo imaginário. Ou seja, é a união das minhas raízes. Então, eu tenho um ponto P, que é 3 mais 3i. 3 é real, 3 é imaginário. Eixo real 3, eixo imaginário 3. Fiz uma ligação. A distância de 0, 0 para o P é o nosso conhecido como a letra grega Rho. Que ele parece um P também. Mas é a letra grega Rho.
Tem que calcular o ρ, que seria a distância. Como calcula o ρ? Segunda regra, apresentação do módulo. Sempre que pedir o módulo, ele quer saber o cálculo de ρ. Então, para encontrar o cálculo de ρ, ele tem a fórmula raiz quadrada do a ao quadrado mais b ao quadrado. Lembrando que a ao quadrado é o número real ao quadrado, mais b ao quadrado é o número imaginário ao quadrado. Aí ele até fala embaixo, sabendo que a pertence aos reais e b é imaginário, realiza a fórmula. Então, a gente sabe que o p é 3 e 3. Ao realizar a troca da fórmula, 3. Vamos ver se acho que até antecipei. Isso. Troca o A pelo B, pelo imaginário, pelo ρ, e nota que a distância do ponto 0 até o 3,3 é de 2 raiz de 3. Da onde que surgiu esse 2 raiz de 3? Elevamos 3 ao quadrado, que é 9, mais 3 ao quadrado, que é 9. 9 mais 9, 18. Então, raiz quadrada de 18. E teve que fazer o MMC de 18. 18 divide por 2 dá 9. Divide por 3 dá 3. Divide por 3 dá 1. Certo? Professor, aí não tá ao contrário, não é 3 raiz de 2? Isso mesmo. Tá errado o escrito. É o 3 raiz de 2 mesmo. E eu acabei esquecendo, na aula não percebi essa diferença com vocês, só que na hora de mandar o arquivo esqueci de fazer a alteração. Seria 3 raiz de 2, o correto. Certo? Eu vou fazer, eu marquei aqui, fazer a alteração. Me empolguei na hora de realizar. Terceiro passo. A gente tem que encontrar o ângulo formado pelo eixo real. Lembrando que o eixo real é o eixo conhecido como nosso eixo X. Até o eixo formado pelo módulo, pelo ρ. Então, a abertura do ângulo. Então, ó, o nosso ρ aqui deu no segundo quadrante. Então, é 90 graus mais essa abertura. O ρ deu no terceiro quadrante. É a abertura do primeiro quadrante, que é 90 graus, mais 90 graus, mais essa abertura. Aqui é só uma recordação com vocês. E o ρ deu no quarto quadrante. Então, vai ser a abertura do primeiro, mais 90, mais 90, mais 90, mais a abertura do quarto quadrante. Então, regra 3. Agora ele quer encontrar o argumento. O argumento é o nosso conhecido, famoso θ. O que seria o θ? É a abertura do ângulo do eixo real até o nosso eixo, o nosso segmento P, que seria o nosso ρ. Então, temos que calcular o θ. Para calcular o θ, para calcular o ângulo, temos que lembrar da nossa regrinha que a gente sempre viu lá de seno, cosseno e tangente. Tangente de θ, vamos usar o tangente. Você pode usar o seno, cosseno, qual você quiser, tá? Ele vai usar o tangente por quê? Porque ele é cateto oposto por cateto adjacente, que é igual B dividido por A. A gente já tem os dois. Então, é só substituir. Na substituição, ficaria o nosso 3, nosso P não é 3 e 3i? 3 é real, 3 é imaginário. O B é o imaginário. O A é o real. Então, ficaria 3 dividido por 3. Tranquilo até aqui? Sim. Sim. Ao olhar na tabelinha de seno, cosseno e tangente. Tangente de 1 é igual a 45.
Então, quer dizer que o ângulo formado é de 45 graus. Professor, mas aí não precisa somar 90 graus? Não, porque está no primeiro quadrante. E se tivesse no segundo, teria que somar 90 mais E... 45. Exatamente. Vamos supor aqui que o nosso x, o nosso número real, na verdade, o nosso a, ele fosse menos 3 e 3. Ou seja, 3 e 3i. Desculpa, menos 3 e 3i. Menos 3 é o meu número real. E 3i é o número imaginário. Ou seja, essa parábola aqui estaria aqui, ó, saindo daqui. Para o segundo quadrante. E ia formar também o ângulo de 45. Qual é o ângulo formado do eixo real até o nosso P? Bom, o eixo real, primeiro quadrante é 90 graus. Então, eu vou somar 90 graus mais 45 da abertura do segundo quadrante. Certo? Se fosse o terceiro quadrante, eu ia somar 95 graus. Vamos supor que seria menos 3, menos 3i. Então, ficaria lá no terceiro quadrante, que os dois são negativos. Eu teria que somar 90 graus do primeiro quadrante, mais 90 graus do segundo quadrante, mais 45 graus do terceiro quadrante. Tá. Tranquilo ou ficou confuso? Tranquilo. É que o cálculo sempre começa do primeiro quadrante para os demais quadrantes. Isso vai depender se o seu número real é positivo ou negativo. Se os dois for positivo, primeiro quadrante. Se o primeiro for positivo e o segundo... se o primeiro for negativo, que é o real, e o segundo, que é o imaginário, for positivo, ele vai ser no segundo quadrante. Se os dois for negativo, vai ser terceiro quadrante. Se o primeiro, o número real, for positivo e o imaginário for negativo, é quarto quadrante. Beleza, Gabi? Beleza. E aqui tem as atividades. Que na verdade é mais ou menos isso que eu acabei de falar. Cada um ficou em um quadrante. E se fosse calcular a tangente, ia ser a abertura. Esses aí deram tudo um, mas é cada um em um quadrante. Foi isso, né, professor? Isso. Por exemplo, esse daqui, se deu 1, você calculou a tangente de 1 é 45. Então, o ângulo formado aqui, 45 graus no A. No B, é menos 3, então cai no segundo quadrante. Vai ser aqui, segundo quadrante. Ou seja, vai ser 90 graus no primeiro quadrante mais 45. O Z3, ele é no quarto quadrante. Ele inverteu aqui, ó, o exercício. É o quarto quadrante. Então vai ser 90 eu acho graus. Que eu coloquei, professor, acho que eu coloquei a C como terceiro e a D como quarto. Eu não fiz eu fiz assim. A C, ela é o quarto quadrante. E a D, ela é o terceiro quadrante. Porque o terceiro quadrante, ele é os dois negativos. Eu fiz a C como terceiro e a D como quarto. Se caso você se arrumou, você inverteu as letras só, não tem problema. Tá. Tá? E a 5 era para determinar o ângulo, que é o que a gente viu agora. Esse ângulo aqui é 90 graus, mais a abertura que teve. No caso, mais 45. Perfeito? Tranquilo? Sim. Sim. Vamos começar então a nossa atividade monstro. Mentira, não é tanto assim também não, ela é tranquila. Então agora temos nossa quarta atividade, nossa sexta atividade, nossa sexta aula. Sexta semana. O que a gente vai fazer? Uma revisão para a provinha, revendo todos os conceitos estudados durante o segundo bimestre.
Aí tem as aulas do centro de mídias, ele também está fazendo uma revisão do centro de mídias. Então, se caso precisar, caso achar bacana, pode assistir no centro de mídias também para complementar os estudos. Então, aqui nesse documento, eu já coloquei uma revisãozinha bem rápida, apresentando as dicas quentes, apresentando as regras que eu elaborei para vocês conseguirem resolver. Então, durante o segundo bimestre, vimos revisão da equação de segundo grau e montagem da parábola. Temos as dicas quentes aqui. Depois a gente fez a introdução dos números algébricos, nosso delta negativo. Temos essa regrinha dos números complexos. Tranquilo? Sim. Tudo fresquinho agora, né? Depois teve a montagem da equação do terceiro e quarto grau. Aí temos a montagem do terceiro e do quarto grau com as dicas quentes. Depois, a redução de grau, a nossa quarta semana. Redução pela divisão, tem as regrinhas pela divisão. E depois tem redução do algarismo. Então, aqui vai ser pela tabela. A semana do dia 14. No dia 14 a gente viu o nosso Rho e o nosso Θ. Tranquilo? Então, são 5 atividades, professor. Com Isso. essas 6. Isso, com essas 6. Tá. Depois você pode ver se eu fiz todas as 5, por favor? Vejo sim. Assim que terminar a aula, já entro na sua pastinha e já vejo ela. Tá. Certo? O que a gente vai ver? Olha o exercício que a gente vai montar. Então, na aula de hoje, vamos realizar apenas um exercício envolvendo todos os conceitos do segundo bimestre. Eu tentei o máximo possível abranger todos. Então, eu vou passar um exercício para vocês, na qual vocês vão ter que fazer primeiro, realizar a redução de grau de uma equação de terceiro grau para segundo grau. Pelo método de divisão e pelo método de periódico fino. Pelo algarismo. Certo? Uhum. Após reduzir a equação de segundo grau que vocês encontraram, vocês vão aplicar Bhaskara. Após aplicar Bhaskara, vocês vão montar o plano de Argand-Gauss. Como ele falou que é de Argand-Gauss, vocês já entendem que o nosso delta ele vai dar negativo e a gente vai começar a falar sobre o número complexo. Você vai identificar qual é a reta dos números reais e qual é a reta dos números imaginários e quais são os seus quadrantes. Na quarta, identificação do número complexo encontrado na resolução de Bhaskara. Ou seja, a gente vai apontar no nosso quadrante, no nosso plano de Argand-Gauss, quais são os pontos, certo? Onde está o nosso, quais são as nossas raízes. Depois, encontrar o módulo, o nosso Rho. Depois, o θ. E depois a gente vai fazer a montagem da forma trigonométrica da função. Essa aula da montagem da forma trigonométrica foi aquela que eu falei para vocês que a gente não iria, que a aula ia ser na quarta-feira. Só que eu pedi para vocês assistirem no centro de mídias essas duas aulas. Mas a gente vai fazer a montagem nessa aula também, revendo o assunto que a gente viu, que foi visto no centro de mídias. Tá? Professor, eu não consegui ver a aula, porque eu tenho curso à noite, então não consegui ver. No YouTube, ele tem todas as aulas disponibilizadas. Você pode assistir a hora que você quiser. Tá? Mas não tem problema, a gente faz a revisão aqui mesmo e ela é bem tranquila, só a montagem. Você vai precisar só dos conceitos anteriores. Certo? Sim. Vamos lá então, começar? Sim, vamos! Isso, eu gosto de animação. São muito animados. Vamos lá então. Vai ser eu vou projetar no celular e a gente vai fazer junto na folha de papel. Tá. Você vai fazer essa última com a gente, professor? De montar a forma trigonométrica? Sim, vou.
É um exercício só, a gente vai fazer todas essas funções. A gente vai entender agora tudo, a gente vai fazer uma ligação, né? Mas por que eu vi aquele assunto, aquele assunto, aquele assunto, aquele assunto, aquele assunto, tudo separado? O que a gente vai fazer agora? A gente vai unir tudo. Não vai ter exercício de parábola? De montar parábola assim, não vai ter? De parábola específica, não. Não? Tá. Não, vai ter para você montar, na verdade, o ângulo do plano de Argand-Gauss. Acabei de entrar agora. Vocês estão vendo a tela? Sim, A Sim. folha. sim. Então, olha o que ele pede, tá? Vê se fica melhor. Acho que não. Realize a redução de grau. Desculpa. Realize a redução de grau de uma equação de terceiro grau pelo método de divisão e pelo método algoritmo de Biot-Ruffin. Certo? Como que eu faço a redução mesmo? Vocês lembram? Você tem que pegar o divisível e dividir pela equação. Certo, vou copiar ela aqui então. Vou dividir por x mais 3, isso? Isso. Beleza. Como eu começo? Peraí, professor, deixa eu só montar aqui. Tá. Começa por Qual número eu x vou ao começar quadrado? Não, pera. Ô, Eu preciso professor. que dê menos 2x ao cubo. Então, começa por 2x ao quadrado. Isso, Certo? 2x ao quadrado, exatamente. 2x ao Professor. quadrado vezes x vai dar 2x ao cubo. A hora que eu transfiro para cá, ele vai ser menos 2x ao cubo. Aí eu fazia a conta aqui. 2 vezes 3, 6. Vou ler, já que não tem nada, vai ser x ao cubo. Desculpa, x ao quadrado. Então vai ficar, como aqui é 2x ao quadrado vezes 3, daria 6x ao quadrado. Como eu passo para lá, vai passar por menos 6x ao quadrado. Passar um traço aqui, vou fazer a nossa subtração e adição. Bom, aqui posso cortar, que zerou. Aqui eu vou somar. Então fica menos 16x ao quadrado. Fica o x não soma com 1, tipo menos 16x ao cubo? Não soma. Não, porque... Você fala aqui o x? Ah, tá. Tem um 2 ali, entendi. Isso, tem 2. Isso, melhorou agora, né? Sim. Aí eu vou baixar agora o 2x. Vou continuar agora. Aqui deu menos 16x ao quadrado. Aqui tem que ser mais. Então, teria que ser menos no divisível. Isso. Então, menos quanto? Menos 16x ao x. Só 16x. Então, cubo ou x? Não precisa pôr o x? Mas só o x ou x ao quadrado? Eu acho que É só x. x ao quadrado, não é? Se eu colocar x ao quadrado, o ao quadrado vou multiplicar por x a x ao cubo. Então tem que ser só x. Tá. Então, fica... 16, menos Professor, 16. você tá conseguindo me ouvir? Sim, tô conseguindo sim. Ah, tá. Menos 16x vezes x dá menos 16x ao quadrado.
Quando eu transporto para lá, ele fica mais 16x ao quadrado. 3 vezes 16... 6 que dá? vezes 8, 3, 48. 48. 48. Então, vai ficar menos 48. Quando eu passo para cá, fica mais 48x. Passar o traço aqui. Isso aqui vai zerar. Mais 50x. Vou estar baixando agora o 150. Então, mais 150. Qual é o próximo que eu vou colocar? Menos 50. Menos 50? É, sem o x, porque já vai pegar o x do divisível, não é? Isso mesmo. Ó, menos 50 vezes x dá menos 50x. Se eu passar para cá, ele vai passar mais 50x. Eu não vou Então não conseguir teria que cortar. ser mais. Não teria que ser Isso. mais 50? Mais 50. 50 vezes x, 50x. Passo para cá, menos 50x. 50 vezes 3 vai dar 150. 150. Passa para cá, menos 150. Esse aqui não vai haver resto. Corta, corta. 0. Corta, corta, 0. Então, essa é nossa equação do segundo grau. Aí agora tem que montar a tabela ou você não pediu a tabela, professor? Vamos montar também. Kailane, ok? Sim. Tá só observando, né? Vamos montar a tabela, então. Já adiantei, eu coloquei a equação aqui. Aqui é x mais 3. Eu vou usar o nosso k, que eu tenho que inverter. Então, no lugar de 3, vai ser o menos 3. Vamos lá, então. Então, eu vou colocar aqui k é igual a menos 3. Professor, você pode dar um tempinho, uns 2 minutos para fazer a tabela? Posso sim. 1, 2, 3, 4, Sem problemas. Ele já foi avisado a mim que eu tenho mais 10 minutos e vai cair novamente a nossa conexão. Tá, professor. Vai arriscar o celular, hein? Pronto, professor. Vamos lá, então. O que ele pede? Eu tenho que escrever os valores que acompanham o x e o que está sozinho. Correto? Sim. Então, eu vou colocar aqui 2 menos 10 mais 2 e mais 150, que são esses valores aqui. O meu 2, eu não posso alterar ele. Tem que Então, só abaixar. Isso, eu baixar ele. Vou colocar ele aqui embaixo. 2. Para continuar, como que faz? 2 vezes menos 3. 2 vezes menos 3 Aí o dá resultado, menos 6. aí faz mais menos 10.
que é igual a menos 16. Não precisa colocar o mais, professor. Só coloca o sinal que tá. Pode colocar. Na verdade, vai dar a mesma coisa. Vai dar Pode mesmo. colocar aqui, ó. Mais menos 10. Tá. Aí eu vou ter que fazer sinal aqui, troca de sinal. Vai dar menos, vai ficar 6 menos 10. O próximo. É menos 16 vezes 16. menos 3. Isso. Que dá? 16, 6, 2, 18, 2, 38? 30 ou 40? 48. 48. Então, igual 48. Positivo por quê? Porque na multiplicações, sinais iguais é mais. Então, 48 mais 2, 50. 50 vezes menos 3. Então, 50 vezes menos 3. Ele é igual a menos 150. Menos 150. Menos 150 mais 150. Zero. Como que vai ser escrita a nossa equação do segundo grau? Já que eu estou reduzindo o grau de 3 para 2, eu começo a escrever x ao quadrado ao invés de x ao cubo. Então, a nossa equação do segundo grau será 2. X ao quadrado. Isso. Professor, como que a gente vai saber se é x ao quadrado ou x ao cubo? Porque a intenção é você reduzir grau. Então, se é 3, você vai colocar 2. Se é 4, você põe 3. Entendi. Entendeu? Então, 10. Menos 16. 10. 16. 16. Isso. Mais Mais 50. 50. Igual a zero. Vocês podem perceber que, para confirmar, essa equação 2x ao quadrado menos 16x mais 50 é igual a resultado por fórmula, por divisão. Tranquilo? Sim. Sim. O que a gente vai fazer agora? Nosso terceiro passo. Vai para o segundo passo, né? O que ele pede depois? Vou puxar para cá. Aplicação de Bhaskara na equação reduzida a encontrar. Então, não encontrou a equação. Vou até escrever ela aqui. 2x ao quadrado menos 16x mais 50 igual a zero. Sim. Ele quer que a gente encontre o Bhaskara dessa equação. Pela sequência, temos que encontrar quem é o nosso A, o B, o C e o D. Com nossas regrinhas lá. O A é 2. O B, menos 16. O C, 50. E o D é o que a gente quer encontrar, que é o nosso delta. Tranquilo até aqui, né? Sim. Sim. Vamos aplicar então. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Bom,
Vou colocar aqui 16 menos 16 ao quadrado. 4 vezes 2 vezes 50. 16 ao quadrado é 16 vezes 16. Quanto que dá? 256 200. e 56. Positivo, né? Positivo. Isso. 256. Menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 50. 40. 400. 400. Ah, tá. O nosso delta é igual a... É escuro, filha? Não, tá de boa. 144? Quanto? 144. Positivo ou negativo? Negativo. 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 Agora acabamos de começar a nos deparar com números complexos. Vamos realizar agora aqui, então, o nosso x. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Esse já é o terceiro passo ou ainda é o segundo, professor? Ainda é o segundo. Estou aplicando Bhaskara. Tá. Menos b, então é menos 16. Mais ou menos raiz de delta. Delta é 144, negativo. Dividido por 2a, que é 2 vezes 2. X igual. Aqui ficaria... Fica, né? Mais 16, mais ou menos... Como que eu faço agora para resolver? Não existe raiz de número negativo. Coloco o i. Como que eu faço isso? Raiz de menos Menos i. 1. Menos 1. Então eu coloco 144 vezes raiz de menos 1. Isso? Isso. Sim. Dividido por 4. X igual 16 mais ou menos... Qual que é a raiz